Oi, meus lindos do E! Tô aqui fazendo as minhas unhas para começar o tutorial desta belezura. Olha que coisa mais linda, cheia de detalhes. Tem até o pólen por dentro. Olha que coisa maravilhosa! Já já eu volto para a gente aprender a fazer essa belezura pro Dia das Mães. Unhas feitas e vamos começar a nossa tulipa pelas pétalas grandes. Vamos começar fazendo 13 correntinhas. Então, vou fazer essa laçadinha, entro por baixo, puxo a laçada, entro de volta e fecho. Aqui eu tenho um anel corrediço e vou fazer 13 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Muito bem, fiz aqui as 13 correntinhas e vou vir aqui, olha. Temos a primeira e a segunda. A gente vai entrar aqui nessa segunda e vamos fazer um ponto baixo, dessa forma. Vou laçar a agulha e vou entrar na seguinte e vou fazer um ponto meio alto. Laço e fecho todas as alcinhas juntas. Nas próximas 8 alcinhas das correntinhas, a gente vai fazer 8 pontos altos. Um em cada correntinha. Fiz o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, vamos fazer um ponto meio alto. Fecho todo mundo junto. E na última correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos na mesma correntinha. Fiz o primeiro, segundo e o terceiro. E tá ficando dessa forma. Agora, eu vou voltar trabalhando aqui as outras alcinhas das correntinhas. Muito bem. Vou começar fazendo um meio ponto alto. Laço a agulha e olha, aqui a gente vai prestar bastante atenção. Deixa eu mostrar aqui com a tesoura, mais fácil. Aqui, olha, foi a última correntinha, onde nós fizemos aqui os 3 pontos baixos. A nossa próxima alcinha, ela tá aqui, ó, tá? Então, a gente não vai confundir. Vamos laçar e nela a gente vai inserir a agulha. Tenho aqui o fio, né, do início, vou passá-lo por cima da agulha e vou fazer o ponto. E dessa forma, a gente vai já começar a conduzir, escondendo esse fio aqui. Então, meio ponto alto, eu fecho todos os pontos juntos. Agora, vamos fazer 8 pontos altos, um em cada alcinha, escondendo ainda o fiozinho. Então, eu laço, entro aqui, ó. Na alcinha seguinte e faço o ponto. Fiz um. Vou na alcinha e faço o segundo. E vou fazer 8 da mesma forma e vou conduzindo esse fiozinho aqui. 6, 4,
6, 7 e 8. No próximo ponto, vou fazer um meio ponto alto. Entro na alcinha, laço, fecho todo mundo junto. Na última alcinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos na mesma alcinha. Muito bem. Agora eu não vou fechar a carreira e vou dar continuidade aqui. Então, nessa próxima carreira, eu vou fazer ela todinha de pontos baixos. Então, aqui a gente vai fazer 26 pontos baixos. Vamos lá. Terminei aqui, eu fiz 26 pontos baixos, ponto sobre ponto, né? E aí, agora eu vou vir aqui no próximo pontinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. Já posso cortar. E a nossa primeira pétala grande está pronta. Ela tem que ficar assim mesmo, né? Porque a tulipa, ela tem a pétala enroladinha para dentro. Agora, a gente tem que fazer mais 2 pétalas dessas, porque ela tem 3. Já fiz aqui as minhas 3 pétalas grandes. Agora, eu vou reservá-las e a gente vai fazer as pétalas pequenas. Então, vamos fazer o mesmo processo, só que menorzinho. Então, vamos começar fazendo aqui um nó corrediço e 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Venho na seguinte e faço um ponto meio alto. Nos próximos 5 serão pontos altos. Então, já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. No próximo, vou fazer um ponto meio alto. E no próximo, eu vou fazer 3 pontos baixos, no mesmo espacinho, igualzinho a outra pétala. Muito bem. Venho aqui na alcinha seguinte, que é essa aqui, né? E vou começar fazendo um ponto meio alto. Já vou conduzindo o fio. E vou fazer ponto alto, vou fazer ponto alto nas próximas 5 alcinhas, nos próximos. Já fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Enquanto eu faço aqui mais 3, me conta, vocês gostam de fazer flores, amigurumis? Me conta aí nos comentários o que vocês gostam de fazer no crochê. Eu amo saber. Vamos lá. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. Falta 1. Ó, a gente se distrai, tá vendo? E pode errar. Muito bem. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui na última alcinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, eu vou seguir aqui ponto sobre ponto, fazendo pontos baixos. Dessa forma.
sem fechar a carreira, tranquilamente, vamos fazendo os nossos pontos baixos. Fiz aqui 19 pontos baixos, agora eu venho aqui no primeiro pontinho e fecho com ponto baixíssimo. Já posso cortar. E agora vamos fazer mais 2 pétalas iguais a essa. Vamos lá. Já fiz as 3 pétalas pequenininhas. Agora eu vou reservar e vou fazer um miolinho. Então, para fazer o miolinho, vamos começar fazendo um anel mágico, dessa forma. Circulo o meu dedo, prendo o fio aqui no outro, entro nessa laçadinha de baixo, puxo uma laçada de cima e giro. Puxo uma laçada, entro pelo ezinho que ficou aqui formado. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou entrar na segunda correntinha e vou fazer ponto baixo. Na seguinte, ponto baixo. Na seguinte, ponto baixo. E na seguinte, ponto baixo. Então, subimos aqui 5 correntinhas e descemos formando 4 pontos baixos. Agora, eu vou entrar no anel e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou subir mais 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E desço, entrando na segunda alcinha, desço fazendo pontos baixos, no total de 4 pontinhos. 3 e 4. Entro no círculo e faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer esse processo exatamente igual por mais 3 vezes. Então, a gente vai ter que ficar com 5 pétalazinhas dessas daqui. E a gente já volta. Terminei aqui as 5 pétalas. Agora, eu vou puxar um pouco, não completamente, o fio aqui do fim do novelo, para ele ficar dessa forma assim, olha, com essa aberturinha. Muito bem. Agora, eu corto aqui e fecho o meu ponto. E a gente tem esse tipo de estrelinha, né, que é a parte interna que segura o pólen da nossa tulipa. Vamos fazer agora as folhas. Para fazer as folhas, vamos fazer quase o mesmo processo. Aqui, um segredo. Nós vamos tentar fazer o ponto bem apertadinho, para que a folha fique bem firme. Tem gente que gosta de colocar arame, né? Mas como aqui o nosso processo é para iniciantes, principalmente, né, meus lindos do E, a gente vai fazer sem arame, mas vamos fazer o ponto o mais apertadinho possível. Então, vamos subir aqui 23 correntinhas. Seguramos firme para elas ficarem já bem ajustadinhas. E vamos fazer aqui 23 correntinhas. Fiz aqui as 23 correntinhas. Agora eu vou laçar a agulha e vou entrar aqui, ó. 1, 2, eu vou entrar na terceira correntinha.
e vou fazer um ponto meio alto. Lembrando que a gente vai tentar fazer bem apertadinho. E vamos fazer 19 pontos altos nas próximas 19 alcinhas. Então, vamos entrar bem justinho. Dessa forma. Fiz aqui os 19 pontos altos, agora eu venho aqui na última alcinha e vou fazer 3 pontos meio altos na mesma alcinha. Então, fiz o primeiro, entro na mesma alcinha, faço o segundo, e venho na mesma alcinha e faço o terceiro. Muito bem. Agora, eu vou voltar fazendo pontos altos até aqui em cima. São 19 pontos altos. Como a gente fez nas pétalas, a gente vai entrar aqui na primeira alcinha e já vamos conduzir o fiozinho aqui que a gente precisa esconder. Então, vamos lá. São 19 pontos altos. Fiz aqui 19 pontos altos, aí eu venho aqui na última alcinha, porque olha só, a gente fica até meio confundido, né? Meio confundido não, meio confuso. Confundido em espanhol, gente, me perdoem. Olha, aqui tem 3 correntinhas, né? Que foram as correntinhas que a gente fez no início. Fizemos correntinhas e entramos na terceira alcinha. Então, olha. Pode perceber que aqui são correntinhas. A alcinha, ela tá aqui. Então, a gente vai fazer nessa alcinha, a gente vai fazer 2 pontos meio altos. 1 e 2. Muito bem. Agora, a gente vai fazer 22 pontos baixos, ponto sobre ponto, até chegar aqui e a gente já volta. Fiz aqui 22 pontos baixos, agora eu vou vir aqui no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto picô. Então, um ponto baixo, 2 correntinhas. E vou entrar aqui, olha, nessas 2 alcinhas que se formam aqui. Dessa forma. E vou fazer um ponto baixíssimo, fechando as 3 alcinhas. Muito bem. Agora, eu dou continuidade e vou fazer aqui ponto sobre ponto até o final da carreira. E tá ficando assim. Terminei aqui os meus 21 pontos baixos. Agora, eu venho aqui no pontinho seguinte e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu já posso cortar. E olha que belezura, gente! Vamos fazer mais uma folha dessa. E a gente volta para já montar a nossa tulipa. Terminei as minhas folhinhas, agora a gente vai pegar todas as peças, porque agora a gente vai montar a nossa tulipa. Então, vou começar pegando aqui um palitinho de churrasco. Assim. Vou pegar aqui um miolinho preto e vou colocá-lo já aqui posicionado dentro aqui do nosso miolinho, palitinho no miolinho. E aí agora sim eu posso puxar aqui o fio do anel mágico para ele ficar mais firme.
Muito bem. Agora eu vou pegar um alicatezinho, né? Pode ser uma tesoura também, e vou quebrar aqui a pontinha do palito de churrasco. Agora eu vou pegar um fio amarelo, já vou posicioná-lo aqui, porque a cola quente ela seca muito rápido, né? Eu prefiro trabalhar com a cola de silicone fria. Então, vou colocar aqui um pinguinho de cola. E vou posicionar aqui o fiozinho amarelo, tomando cuidado para não me queimar. Assim. Aí eu vou dar uma voltinha e vou cobrir a parte de cima aqui do palitinho. Dessa forma. Ajeito aqui. Passo mais um pouquinho de cola. E volto. Girando aqui com cuidadinho. E coloco outro pinguinho aqui em cima. Tá desfocando, né? Porque tá pegando o foco das outras peças. Eu vou tirar elas dali. Pra não atrapalharem, gente. Aí agora eu vou girando assim bem devagarzinho, tentando não me queimar, para fazer um miolinho assim, dessa forma. Assim, vou girando. Giro mais um pouquinho. E aí agora eu empurro assim para baixo. E corto. Gente, vai ficando uma graça, né? Mas eu ainda prefiro trabalhar com cola de silicone fria, porque a gente tem mais oportunidade de movimentar, né, a peça. Mas tem horas que não tem jeito, tem que ser com cola quente mesmo. Então, deixa eu tirar aqui as pétalas, porque a câmera tá focando e aí tá desfocando aqui, pronto. Agora já vai ficar melhor. Muito bem. Agora eu subo aqui o meu miolinho. Posiciono ele bem posicionadinho e puxo bem os fios para fechar bem aqui. Muito bem. Agora eu vou colocar cola aqui para ele colar bem, para ele ficar preso aqui. Dessa forma. Aí eu já posso cortar aqui o excesso de fios. Maravilha.
Agora eu vou pegar as pétalas. Vamos observar que elas têm que ficar com o lado direito para fora, né? E aqui o lado do avesso tá marcado aqui pelo fiozinho que nós escondemos. Por isso que eu não cortei naquele momento. Então, vamos cortar agora. Tenho aqui as 3 pétalas pequenas, tá? Então, vou virá-las assim, com o direito para um lado de fora, dessa forma. Vou ajeitar aqui o fio. Vou virar do lado avesso e vou passar a cola quente aqui. Gente, dá até dó, né? Passar a cola quente no crochê. Ai. Maravilha. Agora eu vou vir aqui e vou posicioná-la assim, bem direitinho, e vou empurrar a minha pétala, tomando cuidado para não me queimar. Eu não gosto muito de trabalhar com cola quente, porque eu já me queimei muito, já tive muitas bolhas nos dedos, então não curto muito. E você? Me conta aí nos comentários se você também se queima muito. E se você está gostando aqui do nosso tutorial especial Dia das Mães, deixa o seu like e comenta aqui se você está gostando. Passei novamente cola aqui, pego novamente a minha flor e vou posicioná-la aqui do ladinho, bem pegando assim uma partezinha da outra pétala, dessa forma. Elas vão ficar assim, olha, sobrepostas, tá? E aí a gente dá uma apertadinha. Muito bem, vamos fazer a mesma coisa com a próxima. E ela já vai tomando forma, gente. Agora eu vou pegar as pétalas grandes. Vou fazer o mesmo processo. E aí a pétala grande eu vou colocar aqui, ó, entre as duas. Ó. Vou pegar as duas. Olha lá, já me queimei. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Gente, eu pareço criança quando eu mexo com cola quente. Me queimo. Ó. Agora eu vou pegar a próxima pétala. E vou posicionar aqui bem do ladinho da outra, sobrepondo uma pétala na outra. Dessa forma. Ajusto aqui.
E agora eu vou colar a última. E ela tá ficando assim, gente. Fica muito linda, né? Agora a gente vai forrar o caule dela. Então, vamos puxar aqui bem os fiozinhos, ajeitar. Vamos passar aqui um pinguinho de cola quente para eles colarem aqui. Corto. Agora eu vou passar a cola quente aqui. Vou pegar aqui um fiozinho verde. Colo. E vou começar a enrolar aqui. Bem no topo da nossa flor, dessa forma. E aí agora eu começo a descer. Tem que ajeitar bem e ter bastante paciência aqui. Já já vai ficar mais fácil. Então a gente vai enrolando aqui. E vai cobrir bem aqui os fios vermelhos, a gente vê se tá cobrindo direitinho. E aí agora a gente vai girando o nosso palito. E vamos cobrir aqui, vamos cobrir bem. Vai ficar bem legal. Agora, tararara, eu vou passar a minha velha amiga cola de silicone, porque ela me permite trabalhar melhor. Agora eu vou dar uma paradinha. Vou medir. Eu tô numa altura ideal aqui. Aqui, perfeito. Vou pegar então a minha folha, vou cortar. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Então, eu vou passar aqui silicone no lado avesso e aqui assim mais nas bordas, dessa forma. Aí eu venho aqui na minha flor, começo mais ou menos aqui, olha, nessa altura e colo a folha e eu aperto dessa forma assim. Espere um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa com a outra. Venho aqui e sobreponho a outra. Dessa forma. E aí eu abraço uma na outra.
E aí ela já vai tomando forma. Maravilha! Muito bem. Agora eu vou acabar de colar aqui o fio, vou acabar de cobrir, né, com o palitinho e já volto com vocês. Tô finalizando aqui e aí para dar o último toque, eu coloco aqui uma gotinha de silicone fria, dessa forma, ó, bem pinguinho mesmo. E aí eu dou mais uma giradinha. Pronto. Agora eu já posso cortar. Eu vou abrir aqui a câmera para vocês verem como ficou maravilhosa. Gente, olha que lindas que ficaram. Ai, lindas, lindas, lindas. Eu fiz 3 porque esse aqui é um presente e eu vou fazer como um difusor. Então elas vão aqui dentro dessa forma assim, olha. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei essa embalagem de sabonete líquido, né? E aqui eu vou forrá-la com o crochê. Então, a gente pode observar que ela aqui é quadradinha, né? Então, a gente vai forrá-la fazendo aqui a base de square. Vamos lá! Oh. Então, para fazer a base, a gente vai começar fazendo um anel mágico. E aqui dentro do anel, eu vou fazer 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, o meu primeiro ponto alto vai ser representado por 2 correntinhas. Então, vamos contar que esse é o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2. Opa! Dessa forma. Duas correntinhas e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui dentro do anel 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, já fiz 2 bloquinhos, faço 2 correntinhas, já puxo aqui para ajeitar. Vou fazer mais um bloquinho. 1, 2 e 3. Temos aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. Esse é o último bloquinho que a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico. 2 e 3. Ajeito. Muito bem. Agora eu vou pegar o fio do fino novelo e vou fechar completamente aqui o anel mágico. E aí a gente já tem aqui um quadradinho. Então, aqui eu vou fazer, em vez das 2 correntinhas, eu vou fazer um meio ponto alto, porque eu preciso começar a trabalhar a segunda carreira aqui nesse espacinho mesmo. Então, olha, fizemos 2 correntinhas, eu vou inserir a agulha aqui na segunda, assim. E aqui eu vou fazer um ponto meio alto. Esse é um dos segredinhos do crochê. Como eu vou começar a trabalhar aqui bem no meinho, né? Aqui entre os bloquinhos, eu já fico posicionada aqui para já começar a trabalhar. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. O primeiro representado por 2 correntinhas e vou fazer
mais um ponto alto. Aqui eu tenho 2. Muito bem. Agora, eu vou fazer um ponto em cima de cada um desses 3 pontinhos da base. E aqui a gente vai tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a alcinha desse aqui, a alcinha desse ponto aqui, ela fica escondidinha aqui, ó. Fica aqui. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Aqui. Aí. Então, o meu primeiro ponto de ponto sobre ponto é nessa alcinha aqui. Ó, tá bem escondidinho. Fica esmagado esse ponto aqui. Pronto. Agora eu fiz o primeiro ponto, vou no seguinte, faço outro ponto alto e no seguinte outro ponto alto. Muito bem. Cheguei aqui na separação com as 2 correntinhas, né? E aqui eu vou fazer um leque. O leque a gente faz, nesse meu caso aqui, né? Que a gente tá fazendo, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro desse espacinho aqui, onde tem as 2 correntinhas de separação. Vou fazer 2 correntinhas e no mesmo espacinho eu vou fazer mais 2 pontos altos. Deixa eu puxar meu fio aqui. Fiz o primeiro, agora o segundo no mesmo espacinho. Então, agora eu tenho um leque, 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, dos outros 2 pontos altos, tudo no mesmo espacinho. Muito bem. Vou fazer ponto sobre ponto, venho aqui a captura desse ponto esmagado e vou fazer ponto sobre ponto. Então, um ponto em cada um dos pontinhos da base. Cheguei aqui na quina e vou fazer dentro do espacinho 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. E ele vai tomando a forma de square. Então, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Venho aqui a captura desse ponto, vou fazer ponto sobre ponto, chego aqui no espacinho, 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos no mesmo espacinho. Aqui, novamente, vou fazer ponto sobre ponto. Chegando aqui, a gente se encontra. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu vou fazer os 2 pontos altos que estão faltando, né, dentro do leque. E agora, olha, antes de fazer as correntinhas ou o meio ponto alto, eu vou medir. Então, tá dando aqui quase certinho com a base, né, da minha garrafinha. Então, eu já não vou fazer mais aumentos. Não vou fazer mais aqui leques, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas. A gente vem aqui na segunda correntinha, entra e faço um ponto baixíssimo. Muito bem. Agora, eu tenho um quadradinho. Atenção agora. Se você estiver fazendo, como eu, numa garrafinha quadrada, vai fazer um square, né? E aí, vai medindo. Se a sua garrafinha for maior que a minha, faz mais uma carreira exatamente como a gente fez essa daqui, essa anterior, tá? Se for redondinho, faz o mesmo esquema de um suplá, né? E aí, então, a gente vai fazendo
igualzinho a gente começa um amigurumi, né? A cabecinha do amigurumi, tá bom? Então, aqui, pra mim, esse tamanho tá ótimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar só nas alcinhas de trás. Só nas alcinhas de trás e vamos fazer ponto sobre ponto. Não vamos mais fazer leque, nem nada. Vamos fazer ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. Porque ela vai ficar com esse efeito aqui, ó. Então, a gente vai fazendo aqui, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Dessa forma. Aí, agora eu cheguei aqui, olha, nas 2 correntinhas, né? Eu vou entrar aqui, olha, no meio da primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou entrar no meio da próxima correntinha aqui e vou fazer um ponto alto. Deixa eu entrar a correntinha. Ela não quer deixar eu entrar. Eita, esqueci de laçar a agulha. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Pronto, agora sim. E agora eu continuo trabalhando na alcinha de fora de cada um dos pontinhos. Quando chegar nas correntinhas, a gente entra nas correntinhas, faz um ponto em cada uma delas e dá continuidade até terminar a carreira. Eita, nós! Agora sim. E aí, a gente volta. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu vou puxar aqui a laçada. Eu vou vir aqui, ó. Primeira correntinha, segunda correntinha. E esse é a alcinha do primeiro ponto que nós fizemos aqui. A gente vai entrar aqui na alcinha do ponto. Então, aqui as 2 correntinhas. Vou pegar essa alcinha com a que eu tava trabalhando, puxo um pouquinho o fio para ajustar e vou passá-la pro lado de trás, dessa forma. Ela vai ficar assim. Tiro a agulha com cuidado e vou entrar aqui, ó. Tem a correntinha, vou entrar aqui no espacinho que ficou vazio, ó. Então, fica esse espacinho aqui, ó. A laçadinha tá aqui e fica esse espacinho aqui. As correntinhas e o espacinho. Vou entrar com a agulha nesse espacinho. Vou laçar novamente, né? E aí, eu vou ajustar. Ajusto para que fique no mesmo tamanho das outras alcinhas. E aí, então, laço e passo aqui para frente. Muito bem. Passo 2 correntinhas e daqui para frente nós vamos trabalhar com pontos altos, normalmente pegando as 2 alcinhas dos pontos, dessa forma. A gente vai fazer o fechamento de todas as carreiras dessa forma como eu ensinei para vocês agora, porque fica muito menos aparente do que fazendo com ponto baixíssimo, tá? Muito bem, vamos fazer agora 12 carreiras de ponto sobre ponto com pontos altos. Vamos lá, já já a gente volta. Terminei e fiz 12 carreiras. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou virar o trabalho ao contrário. Vamos começar a trabalhar aqui do lado avesso. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui uns leques, uns lequezinhos e eles vão ficar virados para cá. Então, o lado direito deles tem que ficar para fora. Então, muito bem. Fiz aqui
uma correntinha que representa um ponto baixo, vou pular um ponto e no ponto seguinte eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos no mesmo ponto. Olha só como fica, que coisa linda. Muito bem. Agora, olha só como ele fica aqui, ó. A distância desse chega na distância desse pontinho. Por isso que eu tô pulando um sem fazer e no seguinte eu vou fazer um ponto baixo. Vou pular um e novamente vou fazer 6 pontos altos. Pulo um ponto, no ponto seguinte, ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo exatamente a mesma coisa durante toda a carreira. Chegando aqui, a gente se encontra. Terminei aqui o último leque. Agora eu venho aqui nesse último pontinho e vou fazer ponto baixíssimo. Assim. Vou fazer uma correntinha para fechar bem e já posso cortar. Puxo bem aqui. E o nosso saquinho tá ficando assim. Agora colocamos a garrafinha dentro. E aí agora a gente vai fazer aqui um fechamento. Vou fazer aqui correntinhas. Antes de fazer as correntinhas, vamos fazer aqui um acabamento perfeito, né, do final do nosso saquinho. Então, como que a gente faz isso? A gente vai entrar aqui em algum pontinho para ir escondendo esse fio. Vou entrar em qualquer pontinho. Vou entrar por aqui. Desço com ele e entro nesses pontinhos aqui. Dessa forma. Agora eu pego a minha super amiga cola de silicone e vou colocar um pinguinho de cola aqui num palitinho. Só um pinguinho. Assim. Venho aqui, puxo o fio e abro esse pontinho aqui. Entro com o palitinho por baixo e passo a cola. Tiro o palitinho, corto o fiozinho e com a outra ponta do palito eu colo mais um pouco e coloco os fios por cima. Olha esse acabamento. Não aparece. Ai, gente. Agora vamos fazer as correntinhas. Então, vamos reservar. Aqui eu decidi fazer as correntinhas com fio verde. Eu vou deixar 90 centímetros de fio que a gente vai fazer correntinhas duplas. Então, ela vai ser uma correntinha diferente. Então, vamos deixar 90 centímetros de fio, que vai ser, esse aqui vai ser o fio auxiliar. Então, eu vou pegar aqui, olha. 90 centímetros de fio. Começo a trabalhar aqui e esse aqui vai ser o meu fio auxiliar. Muito bem. Passo o meu primeiro
nozinho corrediço. Não, eu faço primeiro o meu nozinho corrediço. Hoje eu tô atrapalhada, gente. Vou pegar aqui o fio auxiliar e vou passar por cima da agulha, dessa forma. Vou pegar a laçada e fecho as duas alcinhas. Passo o fio auxiliar por cima, pego a laçada, fecho as duas alcinhas. Dessa forma. E vai ficando uma correntinha dupla. Olha só, já vou mostrar para vocês como ela tá ficando. Então, a gente vai fazendo assim, laça a agulha e fecha as duas alcinhas. E ela fica assim, olha. Olha que graça que fica essa correntinha. Muito bem. Então, vamos trabalhar todo esse, até terminar esse fio auxiliar. E a gente vai acabar tendo um total de mais ou menos 30 centímetros de correntinhas. Então, vamos lá. Terminei as minhas correntinhas e realmente deu 30 centímetros de correntinhas. Agora eu puxo o fio. Agora eu puxo o fio, posso cortar e vou puxar aqui os dois fiozinhos, pra gente fechar bem. E a nossa correntinha fica assim. Muito bem. Agora eu vou pegar o nosso saquinho e olha só, fica sempre com uma marquinha aqui, né, no fechamento da carreira. Então, essa partezinha aqui a gente vai deixar para trás, né? Então, temos aqui, né, o quadradinho, então, a frente do meu saquinho é essa daqui. Agora, eu vou entrar aqui, olha, tem um lequezinho aqui, eu vou entrar no pontinho de baixo. E vou passar aqui a minha correntinha. Dessa forma. E agora eu vou começar a passar essa correntinha pode ser a cada 2 pontinhos. Assim, dessa forma. Terminei aqui de passar o fiozinho, né? Olha, correntinha. Agora eu vou pegar a minha garrafinha, vou colocá-la aqui dentro. Dessa forma, vou puxar aqui o fiozinho, a correntinha. Vou ajeitar aqui dessa forma. E aí eu vou fazer aqui um nozinho. Muito bem. Ajeito bem. E aí eu coloco os leques dessa forma para fora. Por que eu fiz dessa forma? Porque daí a pessoa pode lavar o saquinho sem nenhuma dificuldade, né? Sem nenhum problema. E aí, então, fica dessa forma. Olha que coisa linda, gente. Muito bem. Agora vamos fazer os detalhezinhos de acabamento aqui nas correntinhas. Então, agora eu vou fazer um nozinho aqui para fazer o acabamento. Vou apertar bem. Então, faço um nozinho assim. Puxo bem. E esse nozinho, ele não sai. Então, agora eu posso cortar. E eu vou colocar, olha, esses botõezinhos que eu tenho aqui. Pode ser, você pode colocar pérola, botãozinho, pode colocar um enfeitezinho que quiser. Eu gostei desses coraçõezinhos, né? Então, vou pegar aqui a minha cola de silicone e vou passar aqui uma gotinha.
Enquanto seca aqui, eu já vou colar também as minhas etiquetas, que não podem faltar, que dão todo o charme à nossa peça. Muito bem. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, é super rapidinho, e já volto para mostrar o resultado final para vocês. E o nosso difusor de tulipas ficou assim. Olha, gente, eu amei o resultado. Ficou muito lindo e muito fácil de fazer, super rapidinho. Então, eu fiz essas daqui que elas ficam mais abertinhas, né? Aparecendo aqui o pólen. E essa daqui eu fiz ela ainda fechadinha, né? Olha só que espetáculo. Eu acho que a minha amiga vai amar. Ai, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, desse tutorial, deixa o seu like aqui embaixo, que é super importante para nós. Me incentiva cada vez mais a trazer peças lindas para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e já deixo aqui um beijo muito especial para as mães maravilhosas, não só desse canal, mas do mundo inteiro. Cada uma de vocês sinta-se abraçada por mim. Eu sou mãe 2 vezes, eu sou mãe e sou avó. Então, é um dia muito especial. Parabéns, minhas queridas, adoradas. Que Deus abençoe cada dia mais a cada uma de nós para que continuemos cuidando dos nossos pequenos, sempre com tanto amor e dedicação. Um beijo gigante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!